Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Vamos continuar falando aí sobre Donald Trump e toda a panaceia aí causada pelas atitudes do presidente norte-americano em relação ao governo brasileiro e ao Brasil, né? A soberania do Brasil, né, galera? Então, vamos direto ao assunto. Estamos acompanhando, né, desde ontem o que está acontecendo. Carta de Trump a Lula repete diplomacia da chantagem difundida contra seus adversários. Fala aí o site do G1, pessoal. Vamos começar falando sobre isso, sobre a carta de Donald Trump a Lula. Ataque comercial lançado por presidente americano ao Brasil expõe o viés ideológico do tarifaço e a interferência na política interna do país, sob o pretexto de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pessoal? E foi o que nós comentamos ontem aqui com vocês, né, que ele estava se utilizando aí do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro para poder retaliar o Brasil, e isso devido aí ao nome chamado BRICS, né, pessoal? Isso aí é o nome do jogo. Donald Trump não ficou nem um pouco satisfeito com a reunião que foi aí sediada aqui no Brasil no final de semana, né, pela cúpula do BRICS, e resolveu aí, enfurecido, né, lançar aí uma ofensiva contra o país, contra a nossa soberania, contra o governo brasileiro, né, pessoal? Então, vamos lá dizer o que o G1 nos diz aqui, né? O ataque comercial lançado por Donald Trump ao Brasil, aumentando em 5 vezes as tarifas sobre o país, franqueou a sua intervenção direta na política interna alheia. Numa carta em tom mais agressivo do que as enviadas a outros países, o presidente americano usa todo o poder econômico dos Estados Unidos para punir duramente o Brasil, supostamente em benefício de um aliado político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É verdade, é supostamente mesmo, porque tem pano de fundo, na verdade, o BRICS. Com isso, ele aglutina as funções do executivo e do judiciário no Brasil, exigindo de Lula o fim do julgamento do ex-presidente acusado de tentativa de golpe de Estado. O presidente também atribui o aumento de tarifas ao que chamou de ataques insidiosos do país contra eleições livres, violação da liberdade de expressão dos americanos e também a centenas de ordens de censura do STF a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Além da questão do BRICS, tem também as questões aí das Big Techs, as redes sociais, na qual aí o STF, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, determinou aí que as redes sociais banissem perfis que estavam aí não só atacando a democracia, estimulando o golpe de Estado, mas também pornografia e tantas coisas terríveis que estavam acontecendo em redes sociais. Eu mesmo pude presenciar diversos vídeos assim aterrorizantes, né? Principalmente uma determinada plataforma aí encabeçada pelo Elon Musk, vocês sabem qual é, né, pessoal? Então, assim, tinha que ter realmente, tem que ter regulação, regulamente já, tem que ter regulação das redes sociais, e os Estados Unidos não ficou nem um pouquinho satisfeito com essa atitude aí do Alexandre de Moraes em tirar vários tipos de perfis aí das redes sociais que estavam criando muitos transtornos, né? Na carta, Trump qualifica como vergonha internacional o tratamento do país a Bolsonaro, que considera um líder altamente respeitado em todo o mundo, né? Segundo aí o Trump, né? Vamos lá, desculpa, galera, porque internet é isso, né? Considera um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deveria terminar imediatamente, escreveu Donald Trump, como se ele, por acaso, tivesse o direito de mandar no Brasil, né? A caça às bruxas foi um mantra entoado obsessivamente por Trump quando sofreu 2 processos de impeachment durante o primeiro mandato e foi acusado em 4 processos criminais. Com essa nota harmônica, ele concorreu à presidência no ano passado como réu condenado, porque Donald Trump foi julgado, foi condenado, mas a justiça americana, diferentemente da brasileira, né, pessoal, então ele pôde concorrer, ganhou as eleições lá nos Estados Unidos e hoje preside lá, né, o país norte-americano, né? Aqui no Brasil não seria possível, mas lá é. Então a gente não tem nada a ver com o que ocorre no país dos outros, né? Assim como a gente exige que se respeite o nosso país, tem que respeitar o dos outros também, né? Então o presidente Donald Trump é réu condenado nos Estados Unidos e quer interferir na política no nosso país, né? Por falsificar registros financeiros, por ocultar um pagamento feito a uma atriz aí de filme mais 18, né? Vocês sabem, né, pessoal? Stormy Daniels, antes das eleições de 2016, né? Ele pagou aí a uma garota de programa, né, pessoal?
pessoa que faz filme 18+, para ela poder aí ficar de boquinha fechada com o envolvimento dela com Donald Trump. Até agora, o presidente americano não tinha sido tão explícito ao desfraudar politicamente o tarifaço que promove contra 180 países. Ele ameaçou a Colômbia, por exemplo, com tarifas de 25% sobre as suas exportações se o país não aceitasse os cidadãos deportados dos Estados Unidos. O governo de Gustavo Petro capitulou e o presidente americano, mais uma vez, recuou. Com o Brasil, Trump parece repetir a fórmula do bullying e da retaliação usada contra seus adversários políticos. Desta vez, porém, o desequilíbrio e o déficit não podem servir de pretexto para Trump elevar as tarifas ao Brasil. Os Estados Unidos têm um raro superávit comercial com o nosso país, ou seja, os Estados Unidos exporta muito mais para o Brasil do que o Brasil para os Estados Unidos. O Brasil importa produtos americanos muito mais do que exporta produtos brasileiros para os Estados Unidos. Então, o déficit lá é com relação ao Brasil, né, pessoal? Tem aí, sai em prejuízo em relação aos Estados Unidos e não os Estados Unidos em relação ao Brasil. O viés ideológico e o incômodo com os BRICS saltam aos olhos nas palavras redigidas pelo presidente americano. Fica claramente aí, né, observada por qualquer pessoa que observa a atitude do presidente norte-americano, que é retaliar o Brasil por causa dos BRICS. Foi sediada aí, né, a reunião da cúpula dos BRICS no final de semana, mas parece aí que a galera do BRICS não está nem um pouco incomodada com o que o presidente norte-americano está pretendendo fazer, não. Pelo contrário, aí, vamos ver aqui que nos diz o site do Metrópolis, Rússia fala em expandir o BRICS após a ofensiva de Trump contra o Brasil. Apesar da ofensiva de Trump contra o Brasil, o BRICS, né, a Rússia afirmou que o bloco de economias emergentes deve continuar se fortalecendo. Esse aí é o Vladimir Putin, a Rússia de Vladimir Putin aí se pronunciando a respeito dessa situação, né, galera? Vamos lá. Trump versus BRICS. No início de 2025, Trump já havia feito ameaças contra o BRICS. Na ocasião, o presidente norte-americano ameaçou aplicar taxas de 100% aos países membros do bloco que não se curvassem aos interesses comerciais dos Estados Unidos. Há alguns anos, os países membros dos BRICS discutem a criação de uma moeda comum para negociações, como uma alternativa ao dólar no comércio internacional. Ou seja, o BRICS é uma ameaça aos Estados Unidos, à soberania econômica dos Estados Unidos, se tornando, né, uma alternativa ao dólar, né? O BRICS está ajudando aí a acelerar a desdolarização do mundo. Na verdade, não é o objetivo acabar com o dólar, mas acabar com a dependência do dólar, né, no mundo inteiro, né? Na verdade, o objetivo é fazer com que os países possam negociar com outras moedas, não depender somente do dólar, né? Então, essa desdolarização aí do mundo está assustando os americanos aí grandemente, e o presidente americano agindo de forma aí deslocada, né, depois aí da reunião que ocorreu no final de semana, que foi um verdadeiro sucesso, né, pessoal? De acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, o aumento do grupo pode acontecer por meio de países parceiros, né? O BRICS, e tem muitos países parceiros, né? Tem aqueles que são fixos, né? E tem os parceiros, aqueles que não fazem parte do bloco, mas fazem parcerias, né? Aqueles que na prática possuem menor poder de decisão em relação aos membros, né? Não são membros, eles são parceiros, né? Muito bem. Quem não sabe, né, o que significa BRICS, eu acho muito difícil que você não saiba, né, meus amigos aqui do canal Justiça em Foco Notícias, mas BRICS é uma sigla: Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, né, pessoal? Então, é isso aí, essa galera aí que é dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa, né? Que está em inglês, né? Então, por isso fica BRICS, né? Muito bem. Estamos confiantes de que países incluídos no primeiro círculo de membros parceiros trarão seus próprios elementos especiais de valor agregado à cooperação dos BRICS, afirmou Ryabkov. Tenho certeza de que outros seguirão no futuro. A categoria de membros parceiros foi criada na cúpula dos BRICS em Kazan, lá na Rússia, realizada na Rússia no ano passado, e se tornou realidade no início deste ano. Sob a presidência do Brasil, o bloco anunciou a entrada da Nigéria, Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão, Vietnã, sob tal condição. Eles são parceiros aí
agora dos BRICS, nesses países todos que eu acabei de falar aí, pessoal. De acordo com últimos dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, os países dos BRICS juntos representam atualmente 40% da economia mundial. O número supera a participação, por exemplo, do G7, o grupo composto pelas economias mais desenvolvidas do mundo, soma 28%. É algo assim, né, a se pensar, né, galera? Antes de anunciar a tarifa de 50% sobre exportações do Brasil para os Estados Unidos, Trump chegou a fazer ameaças contra o BRICS por meio de uma guerra tarifária. Na ocasião, o presidente norte-americano disse que os países do bloco, ou nações que se aproximassem do que chamou de política anti-americana, poderiam ser alvo de taxas econômicas na casa dos 10%. Ele promoveu que a medida poderia ser anunciada em breve. Muito bem, pessoal. Essa aí é a resposta aí do BRICS, que parece não estar nem um pouco incomodada com o que o Donald Trump está, com as ameaças aí do presidente americano, não está se incomodando não, pessoal. Vamos aguardar aí os acontecimentos, né? E é claro que no Brasil as coisas estão repercutindo, né, pessoal? O presidente do Senado e aí da Câmara dos Deputados foram cobrados a tomar posição, né, galera? É óbvio, né? São presidentes aí das casas legislativas aqui do Brasil, né? Então, faz parte aí, né, da tríade, né, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, não poderiam deixar, fazem parte aí, são órgãos, né, do poder do Brasil, né? Então, não poderiam deixar de estar se posicionando a respeito do assunto. Mas antes de falarmos sobre Davi Alcolumbre e Hugo Mota, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe seu precioso like que ajuda muito aqui a sua amiga a continuar com o trabalho na plataforma. Deixe seu comentário que ajuda no engajamento, assim o YouTube reconhece que os nossos conteúdos contêm relevância e vai aí estar indicando para quem não conhece o nosso canal, pessoal. Então, você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, acompanha aqui o canal Justiça em Foco Notícias. Galera, muito obrigada mesmo, de coração. Vamos escrever juntinhos a nossa história e a coisa tá quente, né, galera? O bicho tá pegando e os presidentes aí da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foram obrigados a se posicionar. E o site do G1 nos diz, pessoal, Alcolumbre e Hugo Mota dizem que o Congresso está pronto para defender a economia após aí o tarifaço de Trump. Os presidentes do Senado e da Câmara divulgaram uma nota conjunta em que defendem o diálogo, mas ressaltam que o Congresso está mobilizado para proteger empregos e aplicar a lei da reciprocidade econômica, aprovada em abril, quando começou aí a questão toda aí da guerra tarifária, principalmente aí na época contra a China. Agora os Estados Unidos se voltou contra o Brasil, mas tudo começou em abril aí, quando o Donald Trump se voltou de forma muito mais contundente contra a China, né? Então, o presidente Lula aí entrou em contato com o Congresso, como deve agir, né? Agindo de forma correta, e o Congresso Nacional esteve aí dando o aval para o presidente da República aplicar a lei da reciprocidade, que já tinha sido acontecido desde abril, né, pessoal? Então, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, divulgaram hoje, quinta-feira, né, pessoal, dia 10, uma nota conjunta em reação à decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Se isso acontecer, porque está previsto para acontecer dia 1º de agosto, né, pessoal? Vamos aguardar. O presidente norte-americano ele é totalmente imprevisível, então até o dia 1º de agosto tudo pode acontecer, né, pessoal? No comunicado, os dois líderes parlamentares defendem o diálogo, mas enfatizam que o Congresso está mobilizado para proteger a economia nacional. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial, afirmaram corretamente, né? Eles também citaram a lei da reciprocidade econômica, sancionada em abril, como um instrumento de reações a medidas hostis. Com muita responsabilidade, este parlamento aprovou a lei da reciprocidade econômica, né? O presidente Lula enviou, né, esse pedido aí ao Congresso no mês de abril, foi aprovado, um mecanismo que dá condições ao nosso país e ao nosso povo de proteger a nossa soberania.
A tarifa anunciada na quarta-feira, dia 9, ontem, pessoal, por Donald Trump, sobre produtos brasileiros é a mais alta entre as novas taxas divulgadas até agora pelo presidente dos Estados Unidos. O governo brasileiro, até o momento, não recebeu nenhum comunicado oficial da medida, apenas a publicação em uma rede social. E para avaliar e usar a lei citada por Alcolumbre Mota para retalhar a medida unilateral imposta pelos Estados Unidos. Né? Então, o segredo aí é aguardar, né, o que vai acontecer. Segundo os presidentes das duas casas, o Congresso vai monitorar os desdobramentos do tarifaço e atuar em sintonia com o Executivo para mitigar os seus feitos. Né? Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros, diz o texto aí dos dois presidentes, né, dos dois líderes aí do poder legislativo. Né? O governo fala em reciprocidade. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da SECOM, Sidônio Palmeira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está decidido a aplicar a lei da reciprocidade econômica caso as tarifas de 50% entrem em vigor dia 1º de agosto. Segundo Sidônio, Lula não pretende telefonar para o presidente norte-americano e avalia que o gesto tem caráter político. De acordo com o ministro, o governo vai procurar os setores exportadores brasileiros ao longo do mês aí de julho para poder discutir medidas de negociação e formas de evitar prejuízos, né, pessoal? Mas a questão política, o bicho tá pegando, porque a galera do Centrão não gostou nem um pouquinho do que está acontecendo, pessoal, e se voltou contra a família Bolsonaro, pessoal. Centrão pressiona bolsonaristas para demoverem Trump da taxação, porque os mais afetados foram exatamente o agro e a indústria, a galera aí do din-din, pessoal, foram os mais atingidos com essa decisão aí pitoresca do presidente norte-americano e não gostaram nadinha, estão culpando aí a família Bolsonaro e a giripoca vai piar, pessoal, vamos ver. Líderes do Centrão afirmaram que a oposição deveria usar os seus canais com o governo dos Estados Unidos sob pena de isolamento no Congresso, pessoal, principalmente aí o Partido Liberal, né, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Lideranças do Centrão cobraram nesta quinta-feira que políticos bolsonaristas acionem interlocutores no governo de Donald Trump contra a taxação de 50% de produtores brasileiros, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos ontem, né, pessoal? Durante a reunião dos líderes da Câmara, representantes dos partidos de centro sugeriram que os colegas de oposição alertem o republicano que o ex-presidente Jair Bolsonaro será o principal prejudicado ante a opinião pública. Realidade, né? Após a reunião, as lideranças do Centrão reclamaram nos bastidores e disseram que os colegas de oposição também precisam se empenhar nos esforços contra a tarifa. A taxação anunciada por Donald Trump como punição ao Estado brasileiro contra o que chamou de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, o norte-americano considera que o aliado é alvo de perseguição no contexto do inquérito sobre o golpe de Estado que tramita no Supremo Tribunal Federal. Como mostrou o Metrópolis, o anúncio da taxação isolou o bolsonarismo no Congresso, pois as bancadas ligadas à indústria e ao agro, né, pessoal, e a galera do din-din, uma base extremamente importante aí para o bolsonarismo, né, o empreendedorismo, não concordaram nem um pouquinho aí com o que fez o presidente norte-americano. Esses grupos, geralmente ligados à direita, com tendência a fazer oposição ao Partido dos Trabalhadores, pediram socorro ao governo e demonstraram disposição de dialogar uma saída institucional para a crise comercial que se avizinha por causa da alta tarifação. Uma ala da oposição admite nos bastidores que a taxação pode ser um tiro que saiu pela culatra para o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Ele que está nos Estados Unidos desde fevereiro, articulando sanções do governo Trump contra o Brasil. O parlamentar tem afirmado às autoridades norte-americanas que o pai é alvo de processo injusto e perseguição política. Após o anúncio da tarifa, ele afirmou que o entendimento da Casa Branca sobre a situação brasileira foi correta. Enquanto isso, o governo vê uma rara oportunidade de se reaproximar politicamente de setores produtivos, como o agro e as indústrias, geralmente hostis a governos como governos progressistas como o do PT, né? Principalmente os que se alinharam ao bolsonarismo nos últimos anos. A avaliação de interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que nem mesmo o agronegócio e os grandes empreendedores aceitarão calados aí a taxação surpresa, né, pessoal, do presidente americano. E os auxiliares do presidente também enxergaram uma oportunidade de desgastar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visto como queridinho da Faria Lima, para concorrer ao Planalto no próximo ano. Tarcísio elogiou o discurso de Trump, caiu aí numa ratoeira, né?
ele já não tinha, o Tarcísio de Freitas, apesar de ser o queridinho, já não tinha assim, não tem tanta projeção nacional assim para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com essa publicação feita por ele ontem, elogiando aí o feito aí do Donald Trump, elogiando, né, as atitudes do presidente americano, e foi aí para ele bastante complicado também, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sai bastante desgastado dessa situação. Tarcísio elogiou o discurso de Trump na segunda-feira, dia 7, contra as instituições brasileiras por causa do processo que tem Bolsonaro como alvo. A posição foi vista como prenúncio de uma sanção pela Casa Branca, né, galera? Então, vamos ver aí o que vai acontecer, vamos continuar acompanhando a situação, que é grave, né? Como nós falamos ontem aqui, porque não foi somente a expressão do presidente norte-americano, a posição do próprio, inclusive o embaixador americano foi chamado a dar explicações aqui no Brasil, porque a embaixada americana expediu nota aí favorável aí à atitude do presidente norte-americano, reforçando o discurso do presidente norte-americano, e isso torna uma situação politicamente grave, diplomaticamente grave, porque não é apenas mais o discurso do presidente americano, pessoal, torna-se opinião do Estado norte-americano. Então, isso é muito preocupante, é grave, a gente está acompanhando aqui e qualquer coisa a gente volta aqui para informar vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.